Mas eu queria te pedir então, por gentileza, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 15. Então hoje nós estamos chegando finalmente à nossa última mensagem da série sobre Deus nos fazer seus cooperadores. Nós somos cooperadores do Senhor. Pela graça dele, pela misericórdia dele, ele nos convidou, ele nos convida, ele nos dá assim o privilégio, a alegria de sermos considerados cooperadores. A sensação que a gente tem é que nós estamos fazendo a obra. Jesus até disse isso: se vocês crerem, se vocês obedecerem, obras maiores farão. Ele estava se referindo a obras que ele fez. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. É que, usando alguns chavões neopentecostais, talvez eles não estejam errados nos chavões, eles estejam errados na prática, né? Mas a gente não toma posse da bênção, né? Então precisa tomar posse da bênção. Tem até uma outra música, eu tenho uma relação ambígua com ela, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu, assim, o que ele quer dizer com esse tudo? Eu fico meio assim. Agora, se esse tudo é aquilo que de fato Jesus prometeu nas Escrituras, então, meus irmãos, sim, isso é para nós. E nós não podemos nos acovardar. E esse prazer que nós precisamos, que Deus quer que nós tenhamos, de que estamos fazendo aquilo que Ele se agrada, Ele quer que nós sintamos esta alegria. E veja então Romanos capítulo 15, verso 20, acha aí, Romanos 15, o verso 20, diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele entenderão. Senhor, mais uma vez eu quero agradecer a Ti pela oportunidade que temos aqui de pregar o Evangelho, de pregar a Tua palavra, Senhor. O Evangelho de Jesus. E agora eu peço que Tu nos abra o entendimento para compreender as Escrituras, Senhor meu Deus, para que nós possamos ser hábeis, exímios, eficientes, eficazes no cumprimento da Tua comissão, da Tua grande comissão, que é fazer discípulos de todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos então ao longo desses últimos domingos aí, 5 ou 6, salvo engano aqui, vários momentos onde Deus deu ordens a algumas pessoas e deu a elas essa liberdade de elas planejarem, de elas executarem, de elas pensarem como realizar aquilo que Deus tinha feito. E hoje eu quero falar a respeito do apóstolo Paulo e das estratégias do apóstolo Paulo. Dá uma passagem assim muito por cima, seria maravilhoso a gente ver cada uma delas. E a gente vai perceber, se você ler o livro de Atos, principalmente o livro de Atos e também as cartas que o apóstolo Paulo escreve, nós vamos perceber que ele tinha foco em grandes centros urbanos. O apóstolo Paulo chegava, a gente vê muito bem isso, principalmente nas suas 2 primeiras viagens missionárias. Ele ia até as sinagogas e usava as sinagogas que existiam já em todas as cidades pelas quais ele passou para alcançar ali alguns judeus, e dali então ele partia para pregar o evangelho para os gentios. Nós vemos o apóstolo Paulo também adaptando a sua mensagem, como foi no caso do Areópago, né, onde ele viu lá muitas imagens, e aí ele não chega chutando tudo, destruindo tudo, ele olha aquilo, ele se inflama, mas ele usa aquele momento para criar aquela ponte de comunicação com o Evangelho.
isso pode nos gerar também algumas ambiguidades, porque a gente vê hoje aí, né, uns auês da vida que às vezes ultrapassam uma linha daquela que é considerada justa, correta, de contextualização da mensagem, né? Quem vai se dedicar a missões vai ver muito sobre isso, mas a gente precisa sim falar na linguagem das pessoas, mas a gente não pode descer tanto a ponto de se identificar com elas. Mas sim, o apóstolo Paulo, em muitos momentos, ele adaptava a sua pregação. Em alguns momentos, ele utilizou-se do seu trabalho secular como também ponte para alcançar pessoas. E principalmente também, né, para que ele não fosse um fardo para aqueles grupos onde ele estava começando a pregar o evangelho pela primeira vez. O apóstolo Paulo, então, ele discipulava líderes locais. O apóstolo Paulo usou o Instagram, o TikTok, o Facebook da época dele. Na época dele eram as cartas, as mídias. A grande mídia. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Tinha o quê? Carta. E o apóstolo Paulo, a gente vê no Novo Testamento, é o que mais escreveu cartas, ou pelo menos é o que ficou registrado no Novo Testamento. E ele não teve medo de usar a rede social de sua época, muito pelo contrário, ele foi lá e dominou isso. A gente vê que no passado, meus irmãos, muitas igrejas, os neopentecostais aí, eles se valeram na época das rádios, e foi através das rádios que eles se tornaram potências. Depois, através de televisão, e a gente vê hoje que tem muitos que têm televisão. E é interessante que quando a televisão nasce, os crentes se afastaram dela. Enfim, em muitas igrejas diziam, é pecado ter televisão em casa. Eles deveriam ter dominado a TV, talvez fosse outra estratégia, como chegaram a fazer com o rádio. Só que agora, na época da internet, a gente também está, nesse momento agora, a igreja, depois de apanhar em relação à TV, pelo menos com a internet a gente vê a igreja utilizando. Algumas utilizando mal, algumas igrejas utilizando mal, mas aquelas que estão utilizando bem, eu ouvi há poucos dias testemunhos de pastores que na época da pandemia, as igrejas, nós aqui não sofremos tanto porque aqui a gente não teve problema de ter que fechar, graças a Deus não recebemos nenhum fiscal aqui, não veio nenhuma autoridade mandar fechar as portas, mandar sair, mas nas grandes cidades isso aconteceu, muitas igrejas foram proibidas mesmo de realizar cultos. E aquelas que já tinham programa de televisão, mensagens pela televisão, elas se deram melhores. Algumas delas até cresceram mais durante a pandemia do que fora. O testemunho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é maravilhoso em relação a esse aspecto no uso das mídias sociais. Então o apóstolo Paulo também fazia isso. O apóstolo Paulo, ele usava isso até para fortalecer as igrejas. Então o WhatsApp dele, que eram as cartas, era para estar instruindo os irmãos, mandando orientações e tudo mais. Veja que nós podemos acompanhar das estratégias que o apóstolo Paulo fez, e só lembrando, trazendo já a sua memória aqui, Deus não mandou o apóstolo Paulo fazer desse jeito, ou daquele outro jeito. Ele colocava os seus planos diante de Deus. É bem verdade que a sua atitude sempre foi uma atitude de submissão a Deus. E em um determinado momento, Atos 16 vai registrar, ele tinha planos para ir para um lugar, ele fez todo um planejamento, vamos fazer assim, assim, vamos para tal lugar, e lá nós vamos, talvez até já tinha mapeado, colocado as cidades, ele já tinha pego o endereço das sinagogas, porque esse era a ação que ele fazia, que era para a região da Bitínia. Então, só para colocar mais ou menos você, falando dessas coisas, a gente nem faz ideia de onde estão essas cidades, né? Então, ele estava indo numa direção e o plano era dormir numa cidade, no dia seguinte, bem de manhã, ele ia para o lado de lá. Naquela noite anterior a essa viagem que ele tinha pensado, Deus manda para ele uma visão, um sonho, um anjo, enfim, ele viu lá a figura de um varão macedônio e dizendo, passa para a Macedônia. A Macedônia era diametralmente oposta.
Então, ok, Deus mudou o plano, porque Deus é soberano. Mas veja que ele, em muitos momentos, ele colocava essas estratégias diante de Deus. O texto que nós lemos aqui de Romanos, por que Paulo escreve a carta aos Romanos? Aquilo era uma preparação, porque qual era o objetivo dele? Pregar o evangelho na Espanha, que até então era o fim do mundo. E ele queria obedecer aquilo que está lá em Atos. Pregar o evangelho, Jerusalém, Samaria e no fim do mundo. O apóstolo Paulo queria fazer isso, mas ele precisava do sustento, da base, ele precisava que uma igreja, né, o ajudasse, a passagem era cara, as despesas seriam muito grandes. Então ele escreve aos Romanos, uma igreja que ele que ele não conhecia, não foi ele que plantou, ele não tinha visitado Roma, mas a igreja já estava estabelecida lá, por isso até ele vai escrever, eu não quero ir para Roma para poder me tornar o pastor da igreja e tirar o pastor daí, assumir o local. Não, eu não quero pregar onde Cristo está sendo anunciado, já foi anunciado, eu quero pregar em outros lugares. Então ele está tranquilizando os irmãos, a liderança, o presbitério lá da igreja de Roma. Eu não estou indo aí para tomar o lugar de ninguém, eu estou indo aí para vocês me ajudarem, para que eu possa ir para a Espanha. Esse era o plano dele. Pelo menos no registro do livro de Atos, esses planos não aconteceram. Paulo não tinha ido para Roma ainda. Ele vai, só que ele vai numa condição diferente da qual que ele tinha planejado antes. Mas o fato é que o apóstolo Paulo fazia ali os seus planejamentos estratégicos, e eu poderia dizer que grande parte, ou talvez na sua maior parte, esses planejamentos estratégicos do apóstolo Paulo foram abençoados por Deus, eles foram até melhorados pelo Senhor, e ele obteve o sucesso. Paulo não ficou assim, a hora que Deus me falar, eu vou ficar aqui sentado, estou aqui tranquilo em Antioquia, e aí, na hora que Deus quiser alguma coisa, não, preciso pregar o evangelho, preciso falar de Jesus. Como que nós vamos fazer? E veja, logo no começo, lá, Atos 13, né, eles estavam orando e jejuando, pedindo a Deus, Senhor, nos dá sabedoria, como nós vamos fazer, como que a gente vai pregar o evangelho, onde nós vamos alcançar mais pessoas, derrama sobre nós um avivamento, orando e jejuando. Aí não sabemos quanto tempo de jejum, quanto tempo de oração, mas em um determinado momento Deus fala para eles e fala, vai, e aí eles foram, e assim dá início às viagens missionárias do apóstolo Paulo. Mas veja, ele então tinha esse foco nas cidades mais importantes, ele se valeu das sinagogas, ele buscava primeiro as sinagogas para pregar, e a partir dali ele alcançava aqueles judeus, uns e outros ali, e a partir do momento em que os que rejeitavam não queriam mais, ele então começava a pregar o evangelho ali para os gentios, a sua adaptação cultural, trabalho manual, como eu já falei, mas uma estratégia, meus irmãos, e que nós vamos ver isso não somente com Paulo, mas, ou principalmente com o apóstolo Paulo, mas mesmo antes dele, os grupos pequenos, ou células, ou pequenos grupos, enfim, a evangelização, tanto nas massas quanto nas casas. É o que o apóstolo fazia de casa em casa, e se você perceber, a maioria das cartas que ele escreve, a maioria não, mas eu diria, né, a maioria não identifica, mas em várias cartas o apóstolo Paulo fala, a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de não sei quem. Ao que tudo indica, Roma era uma cidade que deveria ter uma mega igreja já nessa época. E alguns entendem, eu acredito que sim, já naquela época existia uma igreja uma igreja local, onde se reuniam os judeus, e uma outra igreja local onde se reuniam os gentios. É como se fosse hoje, aqui, mesmo a gente falando de uma mesma denominação, batista, a gente tem igrejas batistas, comunidades
igrejas locais batistas. Se você visitar todas, a gente tem em Boracéia aqui, a gente tem no centro, a gente tem na Ilhabela, tem em Caraguá, tem em Ubatuba. Se você visitar todas as igrejas batistas, você vai ver que são igrejas com particularidades diferentes umas das outras. Então, parece que em Roma também já tinha alguma coisa assim, apesar de todos serem juntos, né, a igreja de Jesus. Ou poderíamos até pensar em outra analogia, aqui mesmo em Boiçucanga nós temos várias denominações diferentes, Assembleia Quadrangular, Assembleia que tem 3 ou 4 ministérios diferentes, que têm características diferentes, enfim, o apóstolo Paulo então, na cidade de Roma, então parecia haver várias casas onde pessoas se reuniam. Agora, quando juntava todo mundo, era a igreja de Cristo em Roma. E agora, o que nós vamos ver, não só no apóstolo Paulo, mas em todos os outros, era a mensagem. A mensagem centralizada em Cristo, a mensagem do apóstolo Paulo era o evangelho. Ele não deturpava a mensagem como muitas igrejas estão fazendo hoje. Pregar só o amor, aquele amor que é mais uma leniência. É muito bonito se falar isso. As pessoas aí fora estão falando sobre isso. Mas, sim, essas duas frases estão na Bíblia. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é justo. Porque se Deus não fosse justo, Deus não poderia ser Deus. E justiça, meus irmãos, é quando a punição ela é executada. Toda vez que a gente vê um crime hediondo nos jornais, a gente vê as pessoas lá, justiça, justiça, porque todo mundo espera que tenha justiça. Porque quando a justiça não é aplicada, ainda que talvez a justiça de um determinado país, ela seja alguma coisa que a gente considera pouco em função do crime cometido, mas a gente espera que aquilo que a lei prevê, aquilo seja executado, e não que a pessoa não seja punida, obrigado, querido, que a pessoa não seja punida de acordo com o crime que cometeu. Isso é injustiça, e toda injustiça, ela é ruim. E a gente tem que pregar o amor de Deus, mas a justiça de Deus. O que vai entrar em cena é a misericórdia, a graça e a misericórdia. Mas graça, misericórdia não é oposição à justiça. Deus executa a justiça, ele condena o pecador. Mas em Cristo, ele salva por misericórdia. Ele deixa de aplicar a justiça, de aplicar a punição, para o exercício da misericórdia, mas ele não deixa de aplicar a justiça. Eu já contei, mas é sempre bom lembrar. O que ilustra essa justiça e misericórdia, em alguns lugares nos Estados Unidos, os crimes de trânsito, as infrações de trânsito, elas são punidas na mesma hora. Não tem esse negócio de você estar em casa e chega uma multa que você cometeu há mais de um ano atrás. Isso já aconteceu comigo. Eu não tive nem como recorrer da multa. O cara falou, há mais de um ano atrás você fez isso. Eu tive que pagar R$1.500 de multa. De uma coisa que eu nem... Com certeza eu não fiz. Eu tenho a mais absoluta certeza que eu não cometi aquela infração, que é ultrapassar um carro em cima da ponte. Eu jamais fiz isso. Mas chegou e eu não tive o que fazer. Ou eu pagava, ou eu pagava. Não tem como. Lá não. Se eu tivesse lá nos Estados Unidos e tivesse feito isso, um guarda ia atrás de mim com a moto ou com o carro, ele ia falar comigo, ele ia me conduzir até um juiz, e o juiz ia falar assim, o guarda está dizendo que você fez isso, está aqui, sim, eu fiz tal, então, R$1.500 de multa. Eu não tenho esse dinheiro, então fica preso. Lá é assim, ou você paga, ou vai para a cadeia. É assim. Mas ninguém te pega de surpresa. Então, um juiz chegou lá e tinha uma moça, cometeu uma infração gravíssima, e aí ele chega para ela e fala, a sua infração aqui, sei lá, tantos dólares aí, um negócio absurdo. E a moça não tinha o dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar. E o juiz, então você vai ter que ficar presa. Mas tão logo ele deu a sentença,
ele sai lá da sua tribuna de juiz, vai até o caixa e paga a dívida dela. E aí ela é liberada da prisão. Ele era o pai dela. Então, Deus, como nosso pai, quando nós pecamos, ele executa juízo sobre nós. Ele não passa a mão na cabeça. Ele nos condena. Mas em Jesus, ele pagou a nossa dívida. Por isso que nós estamos em paz com Deus. Então, esse é o evangelho que nós temos que pregar. Não é venha para cá e permaneça com a sua vidinha cheia de pecados, que está tudo bem, porque Deus é amor e Deus vai te amar para sempre. Não. O que você precisa fazer é exercer o arrependimento, exercer o reconhecimento de que eu sou pecador, eu errei, eu não tenho condições de pagar, eu estou errado. E aí eu reconheço Jesus como meu Senhor. O sangue de Jesus é que paga o meu pecado. Aí passa a funcionar, a agir sobre nós a misericórdia e a graça de Deus. Mas você precisa exercer o arrependimento, o reconhecimento, né? O assentimento de que você é pecador, de que você realmente pecou, e aí Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, tem efeito sobre a sua vida. É esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Outra coisa que o apóstolo Paulo fazia na sua estratégia era o discipulado. Olha só, e a gente acha que discipulado hoje, evangelização, a gente está inventando a roda, né? Era exatamente isso que ele fazia, e é isso que nós precisamos fazer de maneira muito mais efetiva. Formava equipes e delegava tarefas a essas equipes e treinava os líderes locais para que essas comunidades, né, fossem crescendo cada vez mais. Como eu disse, né, escrevia lá suas cartas e sempre buscava a orientação do Espírito Santo para as atividades e as tarefas que ele queria fazer. Ainda que nós possamos nos alegrar quando nós planejamos e pensamos nas nossas estratégias, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas quando nós fazemos isso nos colocando na disposição do Espírito Santo, o Espírito Santo nos ajuda para que a gente não erre, porque a tendência nossa muitas das vezes é escolher as coisas erradas, né? Fazer opções erradas, essa é a nossa tendência, mas quando nós colocamos e nos submetemos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai orientando, não, é melhor assim, chega para lá, faz desse jeito, vem para cá em vez de ir para lá, e aí a gente vai acertando e consequentemente somos premiados pelo Senhor pelas bênçãos sendo derramadas. Nós vimos, meus irmãos, desde o começo, versículo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Sintetizando aqui para ficar bem gravado, então, para a gente caminhar para o nosso final da palavra de hoje e também da série, o que a gente percebe com isso? Primeiro, o crescimento vem de Deus. O crescimento vem do Senhor. Nós cremos que Deus vai nos dar crescimento em todos os sentidos. E cremos que esse crescimento será, meus irmãos, uma consequência do nosso trabalho bem executado de pregar o Evangelho, de discipular, de evangelizar. Será consequência. Porque a árvore boa, ela produz bons frutos. O que nós vimos também nesse capítulo 1 Coríntios 3, verso 6, é que há papéis humanos bem definidos. Paulo plantou, Apolo regou. Então, cada um de nós, com nossos dons e talentos, nós podemos contribuir de alguma forma para que o evangelho como um todo, ou para que a igreja como um todo, ela cresça. E o importante, meus irmãos, é que nós não pensemos de nós além daquilo que realmente é. Então Deus levanta pessoas com dons e talentos diferentes, com habilidades diferentes. E às vezes algumas
como eu já disse outras vezes, elas podem até aparecer mais, mas mesmo aquelas que não aparecem muito, elas são absolutamente fundamentais, porque às vezes colocar as cadeiras no lugar, para que as pessoas já possam chegar e encontrar facilmente, organizado, para que a gente possa fazer isso. Imagina uma pessoa que tenha como seu dom, como a sua habilidade, apenas isso. Mas sem isso, ia ficar uma bagunça. Imagina você chegar aqui e ter que subir ainda lá em cima para poder pegar a sua cadeira, trazer de volta e colocar aqui. Olha o desconforto ou o problema que vai dar isso, né? O desconforto, até um desconforto emocional, você vai ficar chateado, poxa, que falta de organização, que é isso, que... Isso contribui para que o culto não seja agradável. Então, você percebe como às vezes uma pessoa que faz isso que ninguém vê, porque quando você chega já está tudo pronto. Como que essa pessoa é importante? Então, sim, há papéis muito bem definidos. E nesse texto, eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Nós vemos ali a cooperação muito bem organizada. E aí a gente vai ver no próprio livro de 1 Coríntios o apóstolo Paulo fazendo mais tarde, lá no capítulo acho que 12, 14, a comparação com o corpo humano. Cada membro do corpo funcionando de acordo com o que tem que funcionar, e assim o corpo todo vai em diante. Vimos então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele, em todas as suas viagens missionárias, mas talvez, eu acho que a segunda viagem missionária, pelo menos o registro de Atos, a gente percebe como ele foi muito estratégico, como ele escolheu o roteiro, como ele foi muito até calculista para pregar e edificar. Ele escolhe as cidades importantes e daquelas cidades ali, ele levanta ali obreiros e dali ele espalha para cidades menores. E a gente pode, com base nisso, até pensar em nós aqui. Já estamos localizados, quando a gente pensa em termos de Costa Sul, a gente já está localizado na posição geográfica que é a melhor, porque todo mundo vem para cá. Aliás, até de Bertioga vem gente aqui para Boiçucanga, porque é verdade, eu dei umas aulas lá em Boracéia de Bertioga, e é mais perto vir para aqui do que ir para o centro de Bertioga, para um correio, um banco, o mercado. Olha só que oportunidades nós estamos perdendo de evangelizar essas pessoas para que elas comecem pequenos grupos nas suas casas, nos seus bairros. Então, a gente precisa pensar um pouco mais aqui como o apóstolo Paulo estava pensando. Veja que quando ele começa o seu evangelho, a gente tem algumas convicções ou algumas deduções erradas, que o apóstolo Paulo parou de pregar para o judeu e vai para o gentio. Inclusive a gente diz até que ele mudou o nome de Saulo para Paulo. Essas coisas são conclusões meio equivocadas, mas não temos tempo de entrar nesses detalhes. O fato é que durante todo o ministério de Paulo, ele procurava primeiro os judeus e depois ele pregava também para os gentios. Ele não abandonou nenhum nem outro durante toda a existência do seu ministério. Ele teve mais resistência entre os judeus, mas ele não abandonou a pregação dos judeus. Ele sempre começava pregando primeiro para esses judeus. E aí, é o que eu tenho dito já algumas vezes aqui, é que hoje nós precisamos pregar o evangelho para crentes. A gente está dizendo aí que o Brasil hoje tem gente que já chuta quase 40% da população de evangélicos. Olha como os evangélicos estão sendo disputados pelos políticos, porque se tornou realmente um grupo com muito voto, com muita gente votando. Mas, meus irmãos, o Brasil talvez esteja vivendo hoje dos seus piores momentos de decadência moral, em todos os sentidos: corrupção, lascívia, imoralidade sexual, libertinagem de toda sorte, violência. Somos o país mais violento do mundo em muitas coisas, assassinatos, acidentes de trânsito e toda uma série de coisas. Por que essa população, quase que de metade do Brasil, não está fazendo a diferença?
Porque são pessoas que se identificam como crentes, como evangélicos, né? Está ficando até desgastado esse nome evangélico, já estou ficando até com vergonha de falar eu sou evangélico. Não está funcionando. São evangélicos nominais, são os igrejados simplesmente. Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. E por que talvez seja interessante começar por eles, como Paulo já começava pelos judeus? Porque os judeus já tinham conhecimento de todo o Antigo Testamento, de toda a base que apontava para Jesus. E assim, talvez a gente começar a pregar o evangelho para muitos que se dizem crentes, é necessário, porque eles já têm uma base, digamos assim, do conhecimento de Cristo. Tá? Mas não tem Jesus como Senhor. E depois a gente parte até para os outros, assim, estudamos aqui sobre seitas e heresias, né? E outras religiões, aqui, ó, povos não alcançados, muçulmanos, hindus, animistas. Aí a gente pode partir para esses depois, mas nós precisamos disso. Eu me lembro nos anos 80, quando eu entreguei minha vida a Jesus, e é interessante, eu sempre fui um católico muito praticante, muito dedicado, e quando eu me tornei um crente, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, por que eu deixei de ser católico? Eu parei para pensar e falei assim, poxa, inclusive eu não tenho problema nenhum com o nome, nós estamos na nossa quaresma. A quaresma não é exclusividade, não tenho problema nenhum de chamar de irmãos católicos. Porque o que quer dizer quaresma? Eu até falei na quarta-feira. Quando eu era criança pequena ali em Barbacena, quaresma era sinônimo de mula sem cabeça, boitatá. Eles falavam que era nesse período que tinha essas assombrações que assombravam a gente. Então a gente tinha medo, vai entrar a quaresma, ah, meu Deus, que medo. Mas eram as invenções. Mas o que é a quaresma? A quaresma é uma tradição cristã que infelizmente muitos evangélicos jogaram fora, que prioriza o quê? Jejum, oração e a chamada caridade, para fazer o bem para as pessoas, reflexão, né? Se voltar para as coisas realmente santas, parar para pensar, para fazer uma autorreflexão. Poxa vida, passei tanto tempo pensando só em mim mesmo, né, em como ganhar dinheiro, como ficar mais rico, como comprar a segunda casa, como comprar o terceiro carro, a viagem e não sei o quê, e o que eu vou comer, e não sei o quê. A gente para um pouco com isso aí e se volta para as coisas de Deus. Então o princípio da quaresma era isso. E eu confesso para você que foi uma coincidência, tá? Eu não planejei esse calendário para isso, não. Mas a nossa campanha de 40 dias de jejum, e quaresma, 40 dias, significa isso, né? Então, até porque 40 dias de oração em jejum é coisa que a gente já fazia, né? Paramos um tempo de fazer, já fazia há muito tempo. Mas eu parei para pensar, então eu falei assim, mas por que foi? Eu estava seguindo a minha vida, né, católica normal, e um dia a minha mãe teve uma enfermidade muito grande, uma mulher disse que ia orar na igreja evangélica para ela, orou e 2, 3 dias depois a minha mãe foi curada. A gente identificou que a cura foi em função dessa oração que a mulher fez por ela, e aí a minha mãe disse, vai lá na igreja agradecer. Eu fui para agradecer, eu queria agradecer, obrigado porque oraram pela minha mãe, ela foi curada, era para isso, como se eu fosse agradecer qualquer pessoa por qualquer coisa que tivesse feito. E quando cheguei lá, uma pessoa chegou para mim, um senhor, abriu um texto bíblico, eu não entendi, não me lembro qual foi o texto bíblico que ele leu, mas ele falou, você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu falei, quero. Então eu me tornei, vou colocar aqui, evangélico. Não foi milagre, não foi porque eu estava descontente, não foi porque eu achava que o católico era do inferno, nada disso. Foi uma experiência pessoal com Jesus. Foi um encontro pessoal com Jesus. Deus usou aquele homem ali para dizer para mim, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu falei, quero. E o meu quero foi sincero.
E Jesus veio habitar em mim, e aí houve essa mudança, houve um descortinar de uma série de outras coisas, e eu hoje estou com Jesus até hoje, literalmente por uma relação pessoal com o Senhor Jesus, coisa que antes eu não tinha, e aqui não quero fazer juízo de valor nenhum em relação a todos os outros católicos, mas foi o que aconteceu na minha vida, e é esse convite que nós precisamos fazer hoje. E naquela época, aí os evangélicos evangelizavam muitos católicos, né? Partindo do pressuposto como se católico não conhecesse Jesus, pelo menos nos relatos bíblicos. É claro que eles conhecem, eles falam de Jesus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, tem a Bíblia como a palavra de Deus e tal. Então tem muitas coisas que temos evidentemente em comum, mas talvez falta esse relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus. E é por isso que muitas pessoas estão entregando a vida a Jesus e deixando de ser católico para ser evangélico. Mas tem muito evangélico, e talvez hoje seja a maioria dos chamados evangélicos, não tem encontro pessoal com Jesus. Estão frequentando igreja, mas como quem frequenta qualquer clube, qualquer outra coisa. E é a essas pessoas que nós precisamos levar esse convite, usando essa estratégia do apóstolo Paulo, porque os judeus, fazendo essa analogia, eles tinham um conhecimento de Deus, mas não tinham um relacionamento pessoal com Jesus. E a partir do momento que eles passaram a ter um relacionamento pessoal com Jesus, é que eles se tornaram os apóstolos e os discípulos que foram, o próprio apóstolo Paulo. Veja que ele vai dizer que ele tinha zelo, mas sem entendimento, e assim muitos crentes, muitos evangélicos que estão espalhados por aqui afora, meus irmãos, precisam de ter esse encontro pessoal com Jesus. E é a essas pessoas que eu quero te convidar a dizer para elas isso. Você quer ter um relacionamento pessoal com Jesus? Você quer entregar a sua vida para Jesus? E eu gostaria de dizer, precisamos falar para talvez 4 ou 5, ou 10 ou 12 pessoas que frequentam a Betesda, que não tiveram ainda um encontro pessoal com Jesus. Essas pessoas precisam entregar a vida a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E nós precisamos dizer e falar como eu vou fazer agora. Você quer fazer isso essa noite? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você hoje quer convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida? Faça isso. Convida Jesus. Me permita dizer, faça como eu fiz há 40 anos atrás, quando aquele senhor falou, você quer entregar a sua vida a Jesus? Eu disse, sim, eu quero. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus veio habitar em meu coração. Nos primeiros 2 anos eu não vi talvez diferença nenhuma, eu não entendia nada, era tudo tão novo que eu não conseguia entender nada. Mas hoje eu sei o quanto Deus começou a trabalhar na minha vida, o quanto eu mudei e o quanto foi importante ter entregado a vida a Cristo naquele dia. Ainda que eu não vi luzes, não tive nada pirotécnico acontecendo. Então entrega a sua vida a Jesus, reconheça Jesus como o Senhor de sua vida. Diga para Ele, Senhor, eu te recebo como o meu Senhor. E aí, 2 coisas que eu vou pedir para você fazer. Se ao final do culto, agora que eu te encerrar aqui, se você quiser vir aqui e falar, pastor, entreguei minha vida a Jesus, eu quero orar com você aqui. E a segunda coisa é a gente começar urgente o discipulado. Aí é comigo, a gente vai agendar, vai marcar. Por enquanto é comigo, depois eu vou selecionar outros também para que me auxiliem nisso, porque eu não vou dar conta, vai ser tanta gente que eu não vou dar conta. Em nome de Jesus, amém? Então, aí a gente inicia esse crescimento com o Senhor Jesus, e aí a gente vai poder cantar, eu era um homenzinho torto, ou uma mulherzinha torta, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém? Oremos. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos despertado, Senhor, para viver o Evangelho da maneira como ele tem que ser vivido. E no que diz respeito a pregar o Evangelho
Que o Senhor possa realmente nos dar graça, sabedoria. Senhor, Tu és aquele que opera o querer e o efetuar em nossas vidas. Tu és, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo, aquele que nos inspira e que coloca nos nossos lábios palavras poderosas para fazer notório o mistério do Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos leve a cumprir a ordem de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esteja conosco, Senhor. Dá-nos esta alegria, esse privilégio de levarmos o Evangelho por toda essa costa sul aqui da nossa cidade, meu Deus, em nome de Jesus. Não queremos ser melhores do que ninguém. E não queremos também fazer esta obra sozinho. Da mesma forma, nós te pedimos para toda a igreja, todas as igrejas locais, que realmente foram igrejas plantadas pelo Senhor, igrejas cujos irmãos e irmãs e a liderança, eles têm sim colocado também diante do Senhor, com inteireza de coração, que também sobre eles tu derrames esse avivamento, meu Deus, porque nós queremos que, quem dera, se cada um, sem exceção dos moradores dessa região, fossem crentes verdadeiros no Senhor. É isso que nós queremos, que não fique ninguém de fora das nossas pregações, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito derrame esse poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.